Irmãos, nós sabemos que os salmos, eles são cânticos, são poemas, são livros de entoação a louvores, são cânticos declarando os testemunhos. É por isso que ele não tem capítulos e versículos, ele tem capítulos e contém versos, assim como o livro de Cantares de Salomão e outros livros poéticos. Mas este salmo seja talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, e se não for o mais conhecido, juntamente com o Salmo 91. O Salmo 23 é um salmo de Davi. Davi, ele escreve esse salmo com muita propriedade, porque basicamente tudo que está escrito dentro deste salmo, Davi viveu. Davi foi pastor de ovelhas, mas Davi não era pastor de ovelhas comuns, ovelhas sem mancha, ovelhas sem máculas. Davi era pastor de ovelhas malhadas, ovelhas que continham manchas. E estas ovelhas, só pelo fato de conter manchas em sua lã, elas perdiam seu valor comercial. Então, ser pastor de ovelhas não era a pior profissão, como eu já vi alguns pregadores dizer. Isso não é verdade. Ser pastor de ovelha era de fato uma profissão de honra. O problema de ser pastor de ovelha se enquadrava quando o pastor era pastor de ovelhas manchadas, porque eram ovelhas desprezadas, eram ovelhas que ficavam basicamente no deserto. Mas Davi foi pastor de ovelhas manchadas, ovelhas malhadas, e ele se dedicou ao máximo. Nós vemos aqui que essas ovelhas podiam até não ser as melhores ovelhas, mas elas tiveram o melhor pastor que uma ovelha podia ter, porque Davi, ele vai cuidar dessas ovelhas com muito cuidado, com muito carinho. Ele vai arriscar a própria vida por causa dessas ovelhas. Aleluia. A história diz que Davi guiava estas ovelhas a pastos verdejantes. Eram ovelhas malhadas? Eram. Eram ovelhas de baixo valor comercial? Eram. Porém, mesmo sendo as piores ovelhas, Davi não dá o pior pasto para elas comerem. Ele poderia fazer isso? Poderia. Eram ovelhas de classe baixa, mas não, ele insiste em procurar pastos verdejantes para dar para essas ovelhas. Ele podia dar qualquer capim seco, ele podia dar qualquer mato, qualquer coisa para essas ovelhas comerem. Não tinham tanto valor assim. Mas o amor de Davi por essas ovelhas era tanto que ele procura pastos verdejantes. E estas ovelhas também sentiam sede, até porque as regiões que Davi pastoreava eram regiões de deserto. Só que o que me chama a atenção é que os historiadores dizem que Davi andava quilômetros para procurar águas tranquilas, que eram conhecidas como as águas cristalinas da época. Era fácil encontrar qualquer água, águas paradas no deserto que acabam ficando contaminadas, as águas de poças ali, que ele achava era fácil ele encontrar esse tipo de água e dar para suas ovelhas, mas ele não fazia isso. Ele procurava as melhores águas, ele se empenhava. Volto a dizer, não eram as melhores ovelhas, mas elas tinham o melhor pastor. E o melhor pastor, ele procurava as melhores águas para refrigerar a sede de suas ovelhas. Toda época do ano, as ovelhas enfrentavam um processo, e isso de fato é verídico. Eu amo pescaria, como eu disse, meu amigo Jadson pesca também, e ele pode confirmar uma coisa: nessa época de setembro, de julho, agosto para setembro, as traíras de lagoa, elas não prestam muito para comer, porque elas enchem de verme. Alguns amigos que eu conheci que são caçadores, embora eu sou totalmente contra a caça, mas eu lembro que uma vez um amigo
matou uma siriema nessa época de setembro, e ele disse: não presta para comer, porque está cheia de vermes. E as ovelhas, em uma certa época do ano, elas enfrentavam um problema, que era o comichão. A praga do comichão era algumas moscas que vinham e pousavam sobre a orelha da ovelha e colocavam os seus ovos. E ali proliferava algumas larvas que entravam no ouvido da ovelha e saía devorando o cérebro da ovelha até causar uma morte cerebral, consequentemente uma morte física. Mas Davi aprendeu com os pastores da época, que sempre pastoreavam, e pastores se entendiam entre pastores, passavam a profissão, as experiências de geração para geração, como tratar daquilo. Como não tinha, hoje nós temos aquele spray roxo que passa em ferida de animal e espanta, né? Hoje a gente tem aí muita coisa para espantar, mas naquela época não tinha. E o que os pastores faziam? Eles pegavam azeite e derramavam sobre a cabeça da ovelha até escorrer bastante. Então a mosca vinha, quando ela ia pousar, ela não conseguia pousar por causa do azeite. Ou se pousasse, colocasse as larvas não proliferavam, elas caíam. Então Davi conseguia assim livrar as ovelhas da morte. Aleluia. Só que não é só esse problema que Davi enfrentava. Nós entendemos que região de deserto tem lobos, leões, feras, e Davi vai enfrentar. Agora, ele estava pastoreando umas ovelhas que a sociedade não dava muito valor. Aleluia. Mas ainda assim, ele decide arriscar a própria vida, porque certa feita um leão se aproxima para comer uma de suas ovelhas. E Davi podia muito bem olhar e dizer: eu não vou arriscar minha vida. Se fosse pelo menos umas ovelhas melhores aí, mas essas ovelhas malhadas aí, essas ovelhas manchadas, essas ovelhas de baixo valor comercial, eu não. Mas Davi não fez isso. Davi se encheu do Espírito Santo e partiu para cima do leão, aleluia, e despedaçou o leão, provavelmente com o seu cajado. Mas não para por aí. As ovelhas de Davi estão observando que Davi livrou elas da morte, aleluia, com azeite sobre a cabeça e espantando a praga do comichão. As ovelhas estão, mesmo sendo animais irracionais, aleluia, observando que Davi arriscou a vida para matar o leão e não deixar que nenhuma de suas ovelhas fosse devoradas. Mas não para por aí. Agora vem um urso, e você não tem noção da força que um urso tem. Lembra quando Eliseu ia passando e os filhos dos profetas, tomados de inveja, porque Elias tinha subido, eles começaram a zombar: sobe calvo, Elias não subiu, sobe também. Aleluia, começaram a zombar. A Bíblia diz que Eliseu estendeu a mão, saiu 2 ursas, e em questão de minutos elas despedaçaram 42 rapazes. 42 dividido por 2, 21, não é isso? Acredito que é. E olha que a gente estava ensinando tabuada para nossa filhinha agora, hein? Eita glória. 42 dividido por 2, 21. Pense, se uma ursa despedaçou em segundos 42 rapazes, imagine Davi. Aleluia, um adolescente. Aleluia, louvado seja Deus. Seria fácil para uma ursa, mas as ovelhas vão ver. Oh glória, que Davi pega o cajado e parte para cima do leão, parte agora para cima do urso e despedaça. Então agora, quando Davi vem com o cajado, aleluia, as ovelhas entendem que aquele cajado não é para feri-las, mas aquele cajado é para protegê-las. Glória a Deus. E entenda, a visão do pastor Gedalias, é diferenciada. Oh glória, ele está vendo além. Aleluia, as ovelhas não estavam vendo, mas Davi de longe estava vendo o urso. As ovelhas não estavam vendo, mas Davi de longe estava vendo o leão. Aleluia. E Davi parte para cima. Nós enfrentamos um grande problema nos dias de hoje. Por quê? Porque o pastor está vendo o urso,
O pastor está vendo o leão. O pastor está vendo o lobo. Mas o que tem de ovelha apaixonada por lobo? Apaixonada por urso? Apaixonada pelo leãozinho? Aí o pastor fala, aí é laço, minha filha, foge. Aí é laço, meu filho. Ah, mas eu amo ele. Ah, mas eu amo ela. O pastor tem uma visão ampla. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética já. Aleluia. Lobo, leão, urso não vai devorar ovelha nenhuma aqui. Porque aqui tem pastor e tem cajado na mão. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Um grande problema que nós enfrentamos é que tem muito pastor soltando o cajado. E quando o pastor solta o cajado, lembra de Moisés? Moisés soltou o cajado não virou uma cobra? Então se o pastor soltar o cajado vira cobra. Aí o rebanho enche de cobra, o cajado tem que estar na mão do pastor. Quando não é isso, lembra de Eliseu? Passou o cajado para Geazi e lá ressuscitar o filho da sunamita. Aconteceu alguma coisa? Não, porque o cajado não é para estar na mão de Geazi. O cajado é para estar na mão do pastor. Ah, mas o pastor tem menos sabedoria, mas o cajado é dele. Ah, mas o pastor, não sei, o cajado é dele. O cajado tem que estar na mão do pastor. E o pastor tem que usar o cajado. Porque o cajado não é para matar as ovelhas. É para proteger as ovelhas. Cajadada só acerta lobo, leão e urso. Aleluia. Você vê alguém, eu vou mudar de igreja, eu não gosto daquele pastor, ele é rígido demais. É lobo, é urso. A cajadada acertou com força. Oh glória, porque quando é ovelha ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Então as ovelhas entendem que Davi agora por 3 vezes livrou elas da morte. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Davi, ele foi um pastor de excelência. E ele passa a observar a sua vida como pastor. E agora ele traz isso para a sua vida espiritual. Se eu, sendo homem, imagino Davi pensando, sendo falho, sendo frágil, sendo taxado a morrer, aleluia, protegi as minhas ovelhas com a vida. Se eu, sendo homem, dei o melhor pasto para as minhas ovelhas comer, se eu, sendo homem, dei as melhores águas para refrigerar a vida das minhas ovelhas, se eu, como homem, aleluia, arrisquei a minha vida por causa das ovelhas, espera aí, é interessante ter Deus como meu pastor. Aí ele começa a escrever, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original, de nada terei falta. Aleluia. Aqui Davi vê a importância de ter Deus como pastor. Porque quem tem Deus como pastor, primeiro, ele tem o melhor alimento. Deus tem o melhor alimento para dar para as suas ovelhas. O alimento não pode ser qualquer alimento. O alimento não pode ser diluído. O alimento não pode ser fermentado. Aleluia. Se não é o melhor alimento, não vem de Deus. Eu vou entregar tudo aqui. Eu estou cansado. Eu estou preocupado com uma geração que está comendo qualquer coisa. Alguém chega, prega sobre iPhone, sobre goteira, sobre, aleluia, Rei Leão, sobre tanta coisa, e as pessoas estão lá, glória, aleluia. Não, aleluia, glória. A Bíblia diz, ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, a não ser o que está aqui, seja rejeitado. A igreja não pode comer qualquer porcaria. Deus tem pão quentinho, Deus tem palavra quentinha, Deus tem grama, dá melhor para nos dar. Porque a palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus faz coisas sobrenaturais. E detalhe, Deus não tem só o melhor alimento para a nossa alma, como Ele tem também as melhores águas. Olha, o mendigo, ele é capaz de pegar um pedaço de pão, lixo, pegar comida no lixo cheio de bicho e comer.
Por que ele faz isso? Porque ele está com muita fome. E ele não tem opção, não tem escolha. Ele precisa matar a sua fome. Assim é um indivíduo sem Deus. A alma dele está com tanta fome, que tudo que é porcaria ele come. Aí ele tenta matar a fome em drogas, tenta matar a fome em festa, tenta matar a fome em farra, tenta matar a fome em falsas religiões, tenta se alimentar, e se alimenta de tudo quanto é porcaria. Mas quando o ser humano entender que o melhor alimento Deus dá, aleluia, Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Oh glória, quando a gente entender, oh glória, eu desperdicei da minha vida e tenho muita vergonha disso, dos meus 14 aos 18 anos, 4 anos me envolvido com drogas, com tudo que não presta, cachaça, festa, farra. Mas em 2006 eu entrei em uma igreja e eu provei o alimento, e depois eu entendi, aleluia, se Deus tem o melhor alimento, eu não preciso mais procurar isso aí. Oh glória, dia após dia, todo dia tem a porção. Hoje tem uma porção, amanhã tem outra, depois da manhã tem outra. Na casa de Deus não falta alimento, e é o melhor alimento. E detalhe, não só isso, a alma também sente sede. A alma também precisa se refrigerar. Nós estamos vivendo dias, eu até estou concluindo um livro que eu estou falando sobre a cura da ansiedade e depressão à luz da Bíblia. Nós estamos vivendo dias que o mal do século entrou também nas igrejas. Nós estamos vendo crentes com crises de ansiedade constante, crentes depressivos. E o que é isso? Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente usa muito esse texto bíblico para evangelizar os perdidos, não é errado, mas essa palavra não é só destinada aos que estão perdidos lá fora. Tem muito crente cansado, sobrecarregado, com a alma aflita, vivendo dias difíceis. As crises de ansiedade, elas se dão quando você tem uma perca, quando você se frustra, quando você tem uma decepção, quando você quer muito algo e não recebe, aí a ansiedade vem. E quando a ansiedade vem, a primeira coisa que a gente faz é esquecer dos benefícios que Deus já nos fez. Só que Deus, Ele tem refrigério para as nossas almas. Nós vimos pessoas e até pastores que nós conhecemos fazer atentados contra a própria vida. E isso me entristeceu tanto. Isso me angustiou tanto e me angustia até hoje. Eu tenho dito, por onde eu tenho passado, aos obreiros, aos pais de família, a vida não é só igreja, igreja, igreja. Trabalho, trabalho, trabalho e conta para pagar. Tira um tempo para sair com sua família. Tira um tempo, sei lá, para fazer alguma coisa, para ir pescar. Você conhece algum velho pescador depressivo? Não conheço nenhum. Por quê? Porque eles descansam a mente. E o ser humano tem que tirar um momento para descansar a mente. Na igreja nós estamos adorando a Deus e ao mesmo tempo estamos em guerra. Aleluia, louvado seja. Ainda mais quem tem ministério. Quem tem ministério vai pregar, liberta a prostituta. Daqui a pouco tem prostituta dando em cima dele. Vai pregar, liberta alguém das drogas. Daqui a pouco o inimigo está vindo com tudo. Vai cantar, liberta alguém da depressão. Daqui a pouco vem a batalha travada. Então é uma guerra. Quem está na frente do ministério sabe que é uma guerra. Aleluia. E dia após dia o inimigo tenta para abalar o nosso emocional. Tem momentos que a nossa alma precisa de um refrigério, mas a solução não é tentar contra a própria
vida. A solução não é cometer uma loucura. A solução, aleluia, é solicitar ao bom pastor que refrigere a alma. E ele tem refrigério para as nossas almas hoje. Eu vou liberar uma palavra profética. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Oh glória, aonde houver, papai, uma alma cansada, uma alma sedenta, uma alma com o emocional abalado, refrigera, 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 refrigera. Tome de graça da água. Glória, aleluia. Aí Davi vai falar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Por quê? Porque Davi, sendo um homem, ele matou um leão, ele matou um urso. Imagine o Deus Todo-Poderoso. Aí Davi: opa, é bom ter meu pastor. Se Deus é meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Entenda, Deus é proteção para você. Deus é proteção para o teu marido, para a tua esposa. Deus é proteção para os teus filhos. Deus é proteção para a tua casa. Nenhum mal não sucederá, nem praga alguma chegará sobre a nossa tenda. A morte só vai levar quem Deus permitir. E eu vou ser mais enfático ainda: nenhum dos teus vai se perder, nenhum dos meus vai se perder, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós cremos. Então, ainda que seja no último momento, Deus vai salvar um por um, e o nome do Senhor será glorificado. A tua família é promessa. A nossa família é promessa de Deus. Glória. Deus te protegerá. Olha, essa pandemia, muita gente ficou surpreso, eu não sei porquê. Estou falando dos crentes. Porque todo culto que a gente ia, Deus dizia: queria fazer uma colheita na terra, queria sacudir a figueira e só ia ficar os verdadeiros. E foi o que aconteceu. Uma colheita com um sacudir de figueira. Porque tem gente que eu não sei que mundo ele está, porque parece que a lei do fica em casa ainda está valendo. Porque ele ficou em casa durante a pandemia e nunca mais apareceu na igreja. Né? Estranho. Mas a morte só levou quem Deus permitiu. Dá medo quando a gente se depara com a morte? Dá. Eu estava em Edéia, Goiás, quando eu fui acometido pelo vírus. Que eu comecei a senti que eu não tinha mais gosto, mais cheiro. Eu peguei um perfume, encharquei a mão e cheirei. Quando eu cheirei, eu não senti nada. Bateu um desespero. Teve muita gente que seu estado se agravou, foi mais pelo emocional, não foi nem pela doença em si. Eu tinha acabado de perder uma amiga da mesma faixa de idade minha para o Covid. Eu entrei dentro do banheiro para tomar banho, eu comecei a chorar, e eu falei: Deus, eu cresci sem pai, não deixa meus filhos passar por isso não. Bateu um desespero. Daqui a pouco eu falei: opa, peraí. Eu botei a mão na minha cabeça e eu falei: o Espírito, o qual vivificou a Jesus dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais. Eu falei: Espírito Santo, me envolva e restaure a minha saúde, me livra, me guarda.
aleluia, e Deus permitiu muita gente partir para o Senhor, gente que quando a trombeta tocar, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aleluia. Mas a morte só toca em quem Deus deixa. Se Deus é o nosso pastor, a morte não tem, aleluia, esse poder todo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Nós podemos bradar, porque Deus é o nosso pastor. Se Ele não fosse, a gente tinha que temer mesmo, aleluia. Se Deus não fosse o nosso pastor, a gente tinha que ficar com medo mesmo. Mas quando a gente olha e entende que Jesus é o nosso pastor, aí nós podemos olhar e dizer: onde está, inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia! Porque Ele nos protege da morte. E detalhe, oh glória, Davi pede: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o meu cálice faz transbordar, depende da tradução. Agora, por que isso? Que a morte física, ela é terrível, sim. Mas a pior morte que o cristão pode enfrentar é a espiritual. E Davi livrava suas ovelhas do comichão, colocando um óleo sobre a cabeça delas. E chegou um tempo, aleluia, que a praga do comichão espiritual, pastor Gedalias, chegou. O comichão chegou. E tem causado coceira no ouvido de muitos. E o apóstolo Paulo, escrevendo, diz que nos últimos dias surgiriam doutores segundo suas ímpias concupiscências. Aleluia. Eles não pregariam a palavra, pregariam fábulas. E as pessoas, tendo comichão nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina. E o que tem de pastor frouxano? Abrindo as portas que Deus não mandou abrir. Porque os carpinteiros da atualidade podem fazer portas largas, mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez é estreita. Não foi reformada, não será reformada. Mas a grande verdade é que tem muita gente que não suporta a sã doutrina. E num tempo onde tudo vale processo, pastor, se tu não pregar o que eu quero ouvir, vou te processar. Mas ainda tem pastor cabra macho, ainda tem missionária mulher fêmea, ainda tem crente que não vai baixar a guarda. A sã doutrina, queira alguém ou não, vai continuar sendo pregada. Aleluia, mas só pode escapar, oh glória, da praga do comichão, quem deixar o pastor derramar azeite sobre a sua cabeça. Existe uma diferença de teologia reformada para teologia reformoda. E a teologia reformada está entrando nas nossas Assembleias de Deus. Hoje eu conversando com um amigo que também é pregador, ele falou: Gabriel, você já parou para pensar? A Bíblia diz que os diáconos devem ser cheios do Espírito Santo. Ele falou: hoje estamos com dificuldade de ver pastores cheios do Espírito Santo, imagine diáconos. E de fato tem muita igreja rejeitando a presença. Conheci muita gente que falava em mistério, era cheio do Espírito Santo, acreditava nos dons, leu um livrinho de teologia reformada, assistia um videozinho de um reformada falando: não creio mais nisso, isso é meninice, isso é bagunça, isso é não sei o que lá, o dom de língua é coisa da mente dos pentecostais.
Porque em Atos 2, cada um falou na sua própria língua. O dom de língua é língua idiomática. Eu falei, cara, vamos pegar um texto e isolar para vir me provar uma coisa? Não. Aleluia, texto claro explica texto escuro. Não venha isolar texto sem pretexto, sem contexto, é pretexto para heresia. Aleluia, vamos pegar os outros textos, onde a Bíblia fala do dom de línguas. A Bíblia diz que Pedro estava pregando na casa de Cornélio. Todo mundo entendia Pedro. Aleluia, mas no meio da mensagem de morte e ressurreição, outro detalhe, não precisa inventar, querer trazer algo novo. Pregue o que está escrito, pregue a Bíblia simples do jeito que ela é. Enquanto ele pregava, a Bíblia diz que o Espírito desceu e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Ali não havia necessidade de ninguém falar língua idiomática, porque todo mundo entendia, todo mundo. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, tem 12 varões, Paulo põe a mão na cabeça dos 12 e todos são cheios e começam a falar em línguas. Ali não havia necessidade de falar línguas idiomáticas, porque todo mundo entendia Paulo. Mas o ponto-chave não está aí. Aleluia, o ponto-chave está quando Paulo está ensinando. Ele diz, aquele que fala em línguas não fala aos homens, porque ninguém entende. Ninguém entende. Se a Bíblia diz que ninguém entende, não era língua idiomática. Embora o dom de variedade de línguas faz com que a gente fale também línguas idiomáticas, mas o dom de língua ali não era língua idiomática. Aleluia, na casa de Cornélio, nem na época lá de Éfeso, nos 12. O dom ali era o mesmo que nós falamos. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém entende. Se ninguém entende, não era idiomática, porque se fosse idiomática, qualquer professor de língua interpretava. E Paulo continua dizendo, ninguém entende. Ele fala diretamente a Deus em espírito, fala de mistérios, e mistério não é entendido a não ser que Deus revele. Pode falar o que for, eu creio na unção do Espírito Santo. Jesus levantou meu irmão da cadeira de rodas. Eu vi 4 paralíticos levantar de cadeira de roda na minha frente. Eu vi numa concentração que Davi Miranda orava lá de São Paulo, ali no estacionamento do Cerejinho. Enquanto ele orava, eu vi centenas de pessoas largando cadeira de roda, largando muleta, largando tubo de oxigênio, cego gritando que estava enxergando, mudo falando. Aleluia, eu vi milagres e milagres e milagres acontecer nesses 17 anos de fé. Eu não tenho como. Eu vim aqui dizer que não creio na unção, não creio na presença. Eu creio. Eu creio na presença. Quem quiser ser um crente gelado, frio, sem unção, sem presença, que seja. Eu não, eu sou pentecostal. Aleluia, eu quero o poder de Deus na minha vida. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Eu quero azeite. Eu quero azeite, eu quero azeite, eu quero azeite, porque se eu tenho azeite, aleluia, eu não vou rejeitar a sã doutrina, eu vou recebê-la. Só não recebe a sã doutrina quem não tem azeite, quem não tem unção. Agora quem tem azeite, ele recebe a palavra com bom grado. Olha só, deixa-me abrir um parêntese aqui. A mulher chegou até Eliseu, um parêntese aqui, rapidinho. Eu já volto aqui para a gente encerrar. E disse, o meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que o teu servo teme ao Senhor. E agora os credores veio para levar meus 2 filhos para serem escravos. Me declara aí o que tem em casa. Primeira resposta dela, tua serva não tem nada. Não tem joia, não tem cheque, não tem contra-cheque. Não tem dinheiro, não tem saldo em conta, não tem nada. Aí ela lembra, a não ser um vaso de azeite. Imagina Eliseu, problema resolvido. O credor está ameaçando escravizar seus filhos. Ele vai ficar ciente hoje que casa que tem vaso, ele não escraviza ninguém, ele só ameaça. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que bater em retirada. Mas tu vai fazer um negócio, saia arrecadando vasos vazios e não poucos. Enche a tua casa de vaso. Tu e teus filhos. Pega o vaso que está cheio e deita sobre os vazios. Vende o azeite e vive do resto. Aí ela pega. Ô glória. Ô glória. Sabe, um erro agravante de nós, assembleianos,
é a gente supervalorizar vasos de fora. Aqui, os vasos de fora estavam tudo vazio. E o que ela tinha em casa estava cheio. Então vamos ter cuidado. É bom ter vaso de fora? É. Maravilhoso. Mas nós não podemos ficar nisso. Parece que a igreja só é avivada com vaso de fora. Irmão, igreja que os crentes só marcha com vaso de fora. Só dá glória com vaso de fora. Eu estou avivado. Ser avivado com pregador de fora, cantor de fora é fácil. Eu quero ver ser avivado é na escola bíblica, é no culto de doutrina com o seu pastor ensinando. É no culto de oração. Passou daí é conversa fiada. A gente não pode supervalorizar vasos de fora. Se vaso de fora vir aqui, vai ser bem-vindo e Deus vai usar. Mas Deus também usa os vasos de casa. E olha que os vasos de casa tem, viu? Aí ela pega o vaso de casa e derrama. Aí o azeite enche um e não para. Enche outro 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 e não para. Só para quando acaba os vasos. Deixa eu te dar uma informação. Se tu não gosta de azeite, disfarça, finge que vai atender um telefone e some desse culto. Se tu não gosta de azeite, finge que vai ver o carro lá fora e some desse culto. Se tu não gosta de azeite, inventa alguma coisa e sai fora desse culto. Eu vou te dar um tempinho. Porque se tu ficar nesse culto sem gostar de azeite, tu vai passar mal aqui hoje. Por quê? Porque aqui tem ovelhas que o comichão está vindo com tudo. Mas o bom pastor já está com um vaso cheio para derramar. A praga do comichão vai passar longe daqui. Oh glória! O seu tempo acabou. Você já podia ter ido, não foi? Se não gosta de azeite vai passar mal. Por quê? Porque o que aconteceu naquele dia na casa daquela mulher vai acontecer aqui. O quê? O azeite começou a passar de um vaso para o outro, de um vaso para o outro. Ou seja, vai passar do pastor Gedalias para mim, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Vai passar daqui para cá, 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 daqui para cá. Vai passar, vai passar. Só quem quer ser cheio do azeite. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem já é, seja renovado agora. Agora pega, 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 pega. Eu vou deixar você ser cheio. Receba unção sobre a tua cabeça agora. Receba unção sobre a tua cabeça agora. Receba unção. Eu repreendo toda a praga do comichão. Bata em retirada, porque o bom pastor tem azeite. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos que priorizar a sã doutrina, que priorizar a palavra. Não podemos tirar pregadores do evangelho dos púlpitos e colocar coaches. Não podemos tirar pregadores do evangelho do púlpito e colocar stand-upers. Cada coisa tem seu lugar. E stand-up é para ser feito lá no ginásio deles. Palestra coach é para ser feita lá no ginásio, no escritório deles. Púlpito é lugar de se pregar a palavra. Oh glória! A igreja que rejeita a palavra é porque tem comichão nos ouvidos, mas aqui não. Oh glória! Igreja que dá 3 horas para louvor e 15 minutos para a palavra, está errado. Está com comichão nos ouvidos. Mas aqui a gente adora Jesus, mas também prioriza a palavra. Porque nós somos libertos pela palavra, limpos pela palavra, conhecemos a palavra e a palavra nos liberta. A palavra abre, a palavra fecha, a palavra bate, a palavra exalta, a palavra transforma, a palavra informa, a palavra ela é extraordinária. Pedro disse: mestre, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas
por causa da tua palavra lançaremos a rede. Oh glória, aquele homem disse: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua e o meu criado será sarado. A gente é sustentado pela palavra. Toda vez que eu quis desistir, foi a palavra dele que me sustentou. Foi a palavra dele que me ajudou. Então nós somos alimentados, protegidos, lavados, libertos pela palavra. Aí para encerrar, Davi diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E as pessoas usam esse texto de forma errada, para praticarem a teologia da vingança. E a teologia da vingança, ela não é de Deus. Essas músicas que dizem que os seus inimigos vão ter que te engolir, que você vai pisar nos seus... Isso não é evangelho. Evangelho é bem dizer: quem vos maldiz, amai quem vos odeia. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Mas por que é que Davi pediu uma mesa? Porque chega um tempo que Deus honra. Só que quando Deus honra Davi, Davi vai falar com Deus: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é que Davi queria humilhar os inimigos, não. E o que é? Davi queria mostrar: olha, vocês me perseguiram, vocês me caluniaram, vocês tentaram contra a minha vida, vocês fizeram e aconteceram. Eu não sou inimigo de vocês, vocês se tornaram inimigos meus. Mas ainda assim, sentem na minha mesa, façam parte do meu banquete. Então quando Davi faz essa oração, é para os inimigos de Davi olhar e dizer: tanto mal que fizemos a Davi, ele ainda nos convida para o banquete deles. E Deus vai nos honrar, mas não é para você pisar em ninguém, humilhar ninguém. Alguém vai olhar e diz: tanto mal que eu fiz a ele, ele ainda me dá carona no carro dele. Tanto mal que eu fiz a ele, ele ainda me ajudou quando eu estava no vale da sombra da quebradeira. Tanto mal que eu fiz a ele, ele ainda estendeu a mão para mim. Tanto mal que eu fiz a ele, ele ainda deixou eu trabalhar na empresa dele. Tanto mal que eu fiz a ele, ele ainda me abençoou. Esse Davi é crente mesmo. E eu encerro aqui. No mundo de redes sociais, que eu tenho minhas redes sociais, né? E até melhor do que eu imaginei ter um dia. Deus tem me dado centenas aí de seguidores. Mas tem muita gente deixando isso subir para a cabeça. E estão medindo um ministério bem-sucedido de pessoas equivalente ao número de seguidor que tem. Eu vi alguém que não prega nada de Bíblia dizer: eu não prego Bíblia porque o povo não assiste. Então as pessoas estão preocupadas em ter seguidores. Não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus. Eu tenho aí, eu acredito que 3 a 4 anos de redes sociais. Antes eu não tinha muito, mas de 3 anos para cá Deus me abençoou bastante com seguidores. Mas eu sempre falo, eu não precisei de seguidores para pregar a palavra, para chegar onde eu cheguei. Eu precisei da unção, da presença de Deus. E eu não vou mudar o meu estilo de mensagem se deixarem de me seguir, se me cancelarem, porque podem todos deixar de me seguir, menos 2. Quais? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. O melhor seguidor que você pode ter é esses 2. Melhor, vou acrescentar mais um. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. As bênçãos também vão te seguir. Mas, aleluia, o mais importante é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Todo sempre. O melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Amém? A minha esposa pode cantar um hino, pastor Gil? Natália, venha cantar. Cante, cante, cante. Oh, glória. Aleluia. Pense numa menina que canta. Ela só não me cantou, eu que tive que cantar ela. A beleza foi dada a ela, não a mim.
Eu tive que cantar. Mas glória a Deus por isso. Eita, glória. Mas a grande verdade é que Deus só deu beleza para as mulheres, irmão. Conhece algum homem bonito, pastor Gedaliz? Eu não conheço. Conhece algum? O mais bonitinho é quando eu olho no espelho. Agora as mulheres são bonitas. Deus agraciou elas com beleza, por isso que eu casei com uma. Glória a Deus. Mas Deus nos deu inteligência. Isso é o que importa, isso é que basta. Glória a Deus. Dá lugar, minha filha. Aleluia. Coloque o Senhor hoje como seu pastor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.